Mais uma vez, a paz do nosso excelentíssimo Senhor Jesus Cristo, que habite em vossos corações, na vossa alma, no nosso entendimento, no nosso ser. A paz do Senhor, mais uma vez, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, lhe cumprimento com muito amor no coração. E hoje eu gostaria de estar lendo dois versículos, um que se encontra em Provérbios 15:17 e o outro em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Fala sobre alimentação, comunhão, alegria, alimentar o espírito, alimentar o corpo físico e alimentar principalmente a alma. Existem dois tipos de ambientes, existem dois tipos de pessoas, existem dois tipos de alimento. Mas eu queria que você entendesse através da palavra. Nos narra a palavra no livro de Lucas 7:36 que Jesus foi convidado para um banquete na casa de um fariseu, Simão o fariseu. E narra a palavra que quando Jesus estava ali banqueteando, entrou na casa daquele Simão o fariseu, um homem que se intitulava conhecedor das leis, que se intitulava superior aos pecadores. Entra uma mulher e por de trás ali começa a beijar os pés de Jesus. De tanto que ela chorava aos pés de Jesus, arrependida, e ungindo os pés de Jesus com unguento de nardo puro. Esse nardo puro, estudiosos dizem que era feito de um capim da Índia, que era aproximadamente 18 mil reais em óleo que ela jogava. Ela dava o melhor que ela tinha nos pés de Jesus, purificando, como era costume dos judeus. Quando então Simão o fariseu, que ofereceu aquele banquete, tinha do bom e do melhor naquela mesa, e ele chamou Jesus para banquetear. Quando ele vê essa mulher então entrando por detrás ali, e enxugando com os cabelos os pés de Jesus, ele então indaga Jesus. Ele pensa mal de Jesus. Se este fora profeta, bem saberia essa que é uma pecadora. Ramanarabandai. Eu serei bem breve aqui, não estarei pregando sobre isso, pregarei sobre outras, passagens bíblicas. Mas eu queria que você pegasse isso como introdução do que eu quero falar, daquilo que Deus quer falar com você. Ou seja, diante do banquete estava Jesus, um fariseu que se sentia superior, que tinha do bom e do melhor. Mas quando aquela mulher pecadora, aquela mulher como eu e você, que não somos perfeitos, somos errantes, pecadores falhos, chegou arrependida aos pés de Jesus, clamando por misericórdia, clamando por socorro, pedindo perdão, ungindo os pés de Jesus com unguento de nardo puro e enxugando as lágrimas do que caía aos pés de Jesus com o cabelo. Simão o fariseu pensou, Ramanastendecai, se este fora profeta, bem saberia quem é essa, pois é uma pecadora. Ele julgou ela como uma pecadora. E Jesus, cuidado você, que às vezes fala bem do seu amigo, fala bem do seu irmão, fala bem de Jesus, mas pensa contrário. Jesus, ele lê pensamentos. Simão o fariseu, aquele que se achava o tal, que tinha banquete, condição financeira boa, era o dono do lar, ele pensou mal de Jesus. E você? Será que você tem pensado realmente bem que Jesus pode curar e perdoar pecados? Pois estava diante de Jesus ali uma mulher pecadora. E Jesus veio à terra para quê? Purificar, dar uma nova chance, perdoar, amar e salvar. Lucas 5:31-32, já falei várias vezes aqui, não vou cansar de falar porque é uma palavra que fala muito comigo. Jesus dizendo, não vim para os sãos, sim para os doentes, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então estava ali diante de Jesus uma pecadora, mas estava na casa de alguém que serviu Jesus um banquete. Já começa iniciando essa mensagem, dizendo que você quer agradar Jesus, quer agradar servos de Deus. Jesus não quer o que você tem de comer, o que você tem de bem material. Jesus não quer que você tenha uma casa linda, maravilhosa. Ele não quer que você viva na miséria. Mas não pense você que é porque você é uma pessoa próspera, tem dinheiro, pode comer hoje uma picanha, lasanha, todo dia comer bem, vai encantar Jesus, vai agradar Jesus, não. Jesus, ele quer o seu arrependimento, é a sua sinceridade, a sua intimidade, a sua busca constante. Então estava ali essa mulher que os estudiosos dizem que ela invadiu a casa dele, porque sabia que Jesus estava ali. E às vezes é assim, quando nós sabemos que Jesus está em certo lugar, nós temos que nos esforçar para encontrar com Jesus. E aquela mulher ali, ela se esforçou para chegar à casa daquele fariseu Simão. E quando Jesus vê a falsidade,
de Simão, eu até tenho o costume de falar. Simão se tornou um apontador de lápis. Aquela mulher se tornou um lápis. Porque o apontador, a função dele é o quê? Desgastar. E ele começou a apontar aquela mulher. E ainda indagando a Jesus. Se este for a profeta, bem saberia quem é essa, pois é uma pecadora. Sabe que quando você se acha melhor que o teu próximo, você está julgando, você está diminuindo. É pecador, é viciado, é nóia, é prostituta, não é ninguém, é pobre. Canta mal, louva mal. Cuidado para não pegar o papel de Simão, o fariseu, porque fariseu pensa que sabe tudo, mas não tem vida com Deus nenhuma. É religioso. É igual o missionário Ronald, o pastor Ronald fala, sepulcro caiado, olhando por fora é uma lindeza, mas por dentro não tem nada para oferecer. Então, essa palavra já começa a nos alertar. Cuidado, você que pensa que sabe tudo, quer dar palpite em tudo, que Jesus está errado. Tem pessoas que falam que Jesus está errado. Mas Jesus não podia perdoar fulano, não merece isso não. Você não é digno de saber se Jesus merece perdoar ou não a pessoa, se ele tem que perdoar ou não a pessoa. Então, como eu falei do lápis do apontador, cuidado. De você de tanto apontar, apontador de lápis. De tanto apontar, você pode ficar cego. O que tem de crente apontador na igreja, aponta o erro do pastor, aponta o erro da irmã, aponta o erro do grupo de louvor, aponta o erro disso, daquilo, que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, se não foi ele que prega, não tá bom. Crente apontador. Só nunca vi falar que apontador de lápis na escola, ele foi recuperado, Ramanastekad de Faço. Nantuitecoro Bondorovia. Talvez você está na posição de apontador e eu te convido. Pare. Ainda há tempo. Ainda você não está cego por completo. Porque haverá um dia que esses apontadores cegos, pastores, presbíteros, que se acham o tal, que pensa que sabe tudo, que prega bem, que sabe porque conhece a Bíblia, tem teologia, se ficar cego, o seu lugar será o lago de fogo. Porque eu nunca recuperei um apontador na escola. Simplesmente pegava ele e jogava no lixo. Haverá um lixo chamado lago de fogo, chamado inferno, aonde há choro e ranger de dentes e o fogo nunca apaga, e o cheiro é de enxofre. E a condenação é eternidade, é forever. Forever, forever, para sempre. Não tem mais salvação. Na passagem do rico e o Lázaro, vemos que Lázaro, por mais que ele era mendigo, se tornou leproso, sofreu, os cachorros lambiam sua ferida, mas ele recebeu, alcançou a sua misericórdia, e foi para o céu, foi para a glória. Mas o rico não. O rico pediu, até que refrescasse um pouquinho da sua boca, de tão quente que estava lá, e foi condenado. Não é pelos seus bens, não é pelo seu, porque você tem um banquete melhor, que você come melhor, que você vive melhor, que vai indicar a sua eternidade no céu ou no inferno. Mas então, eu queria dizer algo também para você. Eu falei sobre apontador, cuidado. Apontar demais, querer saber demais, julgar demais, pode te cegar. E não tem restauração. Se não for a misericórdia de Deus, não existe você recuperar. Faca você se amola, machado você amola, facão você pode pegar molar, uma taiadeira, ferramentas industriais, amola-se. Mas, porém, eu nunca vi um apontador ser amolado, cuidado. Mas o lápis não. Eu, como quando criança, sempre fui uma pessoa de classe muito humilde. Às vezes, um tuquinho de lápis, assim, de tanto ser desgastado pelo apontador, eu ainda consegui escrever com ele. Uma vez que eu preguei na igreja, e eu fui pregando essa mensagem. Pregando e desgastando o lápis desse tamanho. Ficou desse tamaninho. Aí no final eu peguei, fiz parabolicamente, e joguei o apontador no lixo. E falei, esse aqui já era. Este não tem mais utilidade. Porém, peguei uma cartolina branca e escrevi assim, Jesus te ama. Com um lápisinho desse tamanhozinho. E virei para toda a igreja, e toda a igreja deu glória a Deus. Por quê? Às vezes você que está sendo apontado, humilhado, criticado, desacreditado, tem um chamado de Deus, mas ninguém acredita em você. Você pegou esse lapisinho pequenininho. Às vezes no seu casamento já dizem que não tem mais jeito. Às vezes nos vícios das drogas você está lutando e as pessoas não acreditam em você, estão te apedrejando, te julgando, te diminuindo, te desgastando. Eu digo para você, tem jeito sim. Lucas 1,37 diz que nada para ele é impossível. E você ainda pode ser usado. Melhor um lápis apontado desse tamaninho, mas que ainda tem utilidade de ser usado pela misericórdia e ganhar almas, Deus levantar e usar ele pequenininho mesmo. Paulo foi escamuçado de vários lugares. Paulo foi expulso,
Quantas vezes Paulo foi dado como meio morto, mas ele não parou. Paulo foi desgastado. Jesus na cruz, que é lápis mais desgastado que esse, mas ele não deixou de ser usado até o final. Ele deu a última gota do sangue dele por mim e por você. E os fariseus? Para onde será que foi a alma dos fariseus após a morte? Porque Jesus, ele ressuscitou. Ele está entre nós. Ele vive, ele reina. Ele está à destra do Pai, morando com o Pai. E os fariseus que tanto apontaram, apedrejaram, humilharam Jesus? Talvez você, não estou querendo aprofundar tanto, mas você também está passando o que Jesus passou. Pedradas, humilhações, perseguições. Está faltando te colocar no madeiro crucificado. Mas suporte, vai valer a pena, Deus vai te usar. Continue sendo pequeno. Continue crendo. Amém? Então esta é a introdução. Agora eu quero começar a pregar. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu quero orar ao Senhor. Porque se o Senhor não falar, em vão serão minhas palavras. Eu sou falho, pecador, miserável. Sou como se fosse um lápis apontado. Tem pessoas que me amam, mas tem pessoas que me apontam, me julgam. Mas se não for o chamado de carne de faço e a fé no Senhor, eu não estaria aqui levando esta mensagem para as pessoas obterem do Senhor algo de bom. Deus, eu sei que o Senhor tem um banquete para nós futuramente preparado para aqueles que creem, que irá surpreender aqueles que perseverarem firmes. Mas também, infelizmente, para aqueles que apontam, meu Deus amado, o Senhor é justo, haverá também um lugar de condenação. Mas eu peço ao Senhor neste momento agora que abra o meu entendimento, mas abra o entendimento também deste ou dessa que vê esta mensagem. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Rapidamente, para não tomar muito tempo, Provérbios 15, 17 diz uma palavra muito simples e interessante. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Ou seja, é melhor você comer arroz, feijão e verdura num local, num ambiente onde há amor, do que você comer uma picanha, comer churrasco, comer banquete, aonde há ódio. Porque, como eu falei na introdução aqui, na casa daquele Simão o fariseu, o homem falso que pensava de um jeito de Jesus, mas agia de outra maneira. Porque eu não concluí, Jesus faz até uma parábola sobre os dois devedores, um devia mais, outro devia menos, e perguntou a Simão. E ambos foram perdoados, Simão. Quem amarás mais? E Simão, tenho eu, Jesus. Porque o sabichão é assim. Tenho eu que aquele mais perdoou, Jesus, julgaste bem. Veio esta mulher, entrei na tua casa e não me deste o que comer. E essa aqui não para de ungir meus pés. Não me deste um abraço, não para de ungir os meus pés com unguento, nardo puro. E Jesus ainda falou mais. Não me deste um abraço. Essa não para de beijar. Não me deste um ósculo santo, né? O ósculo santo é a paz do Senhor. Ou seja, Simão, você não me deu nem a paz do Senhor. E essa não cessa de enxugar os meus pés com as lágrimas do cabelo. Ou seja, quem julga muito não faz nada. Quem aponta muito não faz nada. Então, começando a mensagem, que vocês entenderam, né? E Jesus fala no final. Então, Simão, julgaste bem. A quem muito se perdoa, a muito se ama. Não importa o quanto você errou, falhou, pecou, irmão. A quem muito se perdoa, a muito se ama. Se você se arrepender agora dos seus pecados, Jesus vai te perdoar e te amar demais. Mas Jesus jogou indireta ou direta para aquele fariseu apontador, desgastador. Falou assim, porque também a quem pouco se perdoa, a pouco se ama. Ou seja, Jesus falou a parábola de dois devedores. E ambos foram perdoados. Um devia 50, outro 500. Né? E o fazendeiro perdoou as duas dívidas. Ou seja, quem devia 50, beleza, valeu. Mas quem devia 500? Não, muito obrigado. Obrigado mesmo, eu não tinha condição de te pagar. E você tem condição de pagar o que foi pago na cruz por você? Se você não chorar aos pés de Jesus, se você não se humilhar, se você não reconhecer o seu lugar de pecador. Aquela mulher estava ali chorando aos pés de Jesus, se humilhando aos pés de Jesus. Por isso ele falou, a quem muito se perdoa, a muito se ama. Por isso a palavra diz, é melhor comer a hortaliça aonde há amor do que o boi cevado onde há ódio. Aquele fariseu tinha ódio daquela mulher, tinha inveja daquela mulher, porque ele ficou sem entender porque Jesus aproximou daquela mulher pecadora. E às vezes as pessoas não entendem por que Deus te ama tanto.
olha para o seu passado, mas já fumou, já usou droga, já prostituiu, já foi isso, foi aquilo outro, e não entende o que Deus tem feito na sua vida, rapatacai. Só porque tem carro, tem casa, come bem, vive melhor, e ele se sente assim, superior. Ramanasticai. Eu queria citar um exemplo aqui, 3 exemplos. Eu não sou muito de sair de casa, mas esses dias eu fui convidado para poder comer uma canjiquinha na casa do meu amado pastor para ver o jogo do Brasil. Né? Não tinha hortaliça, tinha comida boa, tinha suanzinha com feijãozinho preto, uma pimentinha, um arroz, um feijão, mas tinha amor. Aí ali eu alimentei meu corpo físico, o amor, a comunhão, minha alma e meu espírito. Tem como também comer bem e ter este amor. Fui convidado também para ir na roça. Peguei a motinha de um amigo meu que tem emprestado comigo. Fui lá em Pirapama. Tinha anos que eu não vi o meu sogro. Tomei um cafezinho com ele, simples, um biscoitinho, né? Não tinha churrasco, não tinha picanha, não tinha banquete, como na casa de Simão o fariseu, mas tinha amor. Né? Trouxe algumas laranjas. Então eu queria perguntar a você, será que você tem ficado em ambientes onde que você às vezes pode comer até arroz, feijão puro, um ovinho frito, mas tem amor? Às vezes na sua casa, às vezes você reclama demais, só porque não tem carne, só porque não tem uma mistura boa, mas olhe para a sua família, tem amor? É tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Ontem eu estava na casa do meu amigo Rony, missionário Renato, me receberam super bem, eu tomei um cafezinho lá, mas eu fiquei tão feliz, sabe por quê? Poderia ser quiabo frito, poderia ser angu duro, poderia ser arroz com feijão puro. Eu estaria feliz da vida porque havia amor. Não adianta você estar na melhor churrascaria. Não adianta você estar na melhor casa. Não adianta você estar comendo a melhor picanha. Como meu amigo Osmar fala, o melhor marmoreio se há ódio. Eu, particularmente, aprendi uma coisa, gostar e amar. Tem pessoas que eu amo, mas me magoaram, me feriram. Dependendo do ambiente, se eu chegar no restaurante e eu ver aquela pessoa lá, eu sou bem sincero, eu prefiro procurar outro restaurante. Porque não fico à vontade. Está perdoado, mas eu não gosto de estar perto. Eu não sou obrigado a estar banqueteando. Tá perto, porque a gente não fica à vontade. Tá perdoado, mas porém, eu não gosto de estar perto de certo tipo de pessoa. Eu amo como amo, tá perdoado, mas olha que é interessante essa palavra. É melhor comer hortaliça onde há amor do que o boi cevado onde está ódio, onde há o ódio. Se eu sei que ali pode ter coisas valiosas, riquezas, coisas que chamam minha atenção visualmente, né? Paladarmente falando, as crocâncias, igual meu amigo na unha fala. Mas do que dia, se não tem amor, eu prefiro distância. Narabandai, te faço, te cai. Só que agora eu quero mudar um pouco a seriedade da mensagem. Eu quero falar de salvação. Uma vez por mês, nós, servos de Deus, temos o costume de chegar diante de Deus e cear com Ele. Como de costume, Jesus ceava com os discípulos. E tem uma mensagem muito séria. Antes de você comer do pão, participar do sangue de Cristo, do cálice, a Bíblia diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Já falei sobre Simão, o fariseu, a mulher que foi humilhada na casa de Simão, mas Jesus a perdoou. Já falei que é melhor comer hortaliça, onde há amor. É melhor você comer abóbora, onde há amor. É melhor você comer arroz, feijão e ovo, numa casinha simples, onde há amor, do que eu sentar no rodízio de churrascaria, de picanha, tudo bom e do melhor, mas ali só vê pessoas arrogantes, onde há ódio. Só que para entrar no céu, meu querido, lá não tem carne de fácil. O negócio estreita um pouco mais, o caminho é estreito. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Sabe que para você entrar no reino de Deus, para você participar do corpo de sangue de Cristo, se você tem alguma indiferença com o irmão, resolva, depois participe. Até mesmo na hora de dar oferta, não é você chegar lá e jogar dinheiro lá no gasofilaço, lá de qualquer maneira, não. Se você tiver algum desentendimento com o irmão, resolva e oferte a Deus com amor. Então, a palavra do Senhor nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, só quer te alertar. O que você tem alimentado? Com quem você tem alimentado? Com pessoas interesseiras, que às vezes estão até perto de você, mas não tem amor? Procure ambientes propícios para que Deus esteja presente. Aonde há simplicidade, humildade, presença de Deus,
Pode estar comendo ali, igual eu falo, ovo frito, mas tem amor, Deus está presente. Ou você tem vivido de aparência, tem gostado de estar só no meio do povo da patente alta. Mas cuidado, viu? Simão sabia tudo, conhecia tudo como fariseu, mas ele não teve amor ao teu próximo. Ele não teve misericórdia daquela mulher que entrou ali clamando por misericórdia. Então você, servo de Deus, essa palavra de orientação para você, principalmente pastores, principalmente evangelistas, homens de altar, diáconos, presbíteros, que gostam muito de pregar, mas não gostam de viver. Quando vê alguém ali, dependendo de Jesus, um morador de situação de rua, uma pessoa em situação de vício, às vezes uma pessoa no seu casamento passando dificuldade, uma prostituta, uma adolescente passando por um período de metamorfose, precisando de orientação, é muito mais fácil tacar pedra, como Simão apedrejou aquela mulher em Lucas 7,36. Para quem tiver curiosidade, eu resumi aqui, eu nem li. Vai lá, Lucas 7,36 e leia como Jesus deu apenas uma palavra para ele. A quem muito se perdoa, a muito se ama. A quem pouco se perdoa, a pouco se ama. Então vamos buscar este amor todos os dias, porque ele já morreu na cruz por nós. Ele já pagou o preço por nós. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus, trazendo uma mensagem de salvação para mim e para você. Novamente, é melhor você comer uma comidinha simples, aonde tem pessoas queridas. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado, Rony, pelo convite. Obrigado, meu sogro, pelo convite. E eu queria finalizar aqui. Há tempos que eu não ia num encontro de casais. E eu participei de um da nossa igreja, que a irmã Renata fez, a missionária Renata fez. Fui à linha de frente. Que Deus possa continuar te abençoando, irmã. Foi uma benção. E lá também nós banqueteamos com a linda palestra do pastor Jacinto, que alimentou a alma, nos fortaleceu, maneira de tratar a esposa, maneira de ser compreendido, evitar certos tipos de conflitos, evitar coisas do passado que foram resolvidas para trazer, ficar trazendo ressentimentos. Além do principal, o banquete do céu, também ali, comemos coisas gostosas, lasanha, arroz, feijão, paçoquinha, amendoim, estava uma delícia. A comunhão entre os irmãos estava muito bom. Então, quando você for banquetear, olhe quem está ao seu redor. Busque o amor de Deus. Se às vezes você vê uma pessoa ali que às vezes você não conhece, procura ter intimidade com ela. Às vezes você sabe que o irmão está passando uma dificuldade, não julga não. Às vezes ela está igual aquela mulher, beijando os pés de Jesus, ungindo com o melhor que ela tem, enxugando com os cabelos e com as lágrimas, molhando com as lágrimas. Amém? Creio que você entendeu esta mensagem. Não viemos ser Simão, falso fariseu. Não viemos ser orgulhosos. Se necessário for, vamos ser igual aquela mulher, pequeninos, dependentes totalmente de Deus. E vamos beijar os pés dele todos os dias. Ele merece. Ele morreu na cruz. Amém? Melhor comer hortaliça onde há amor. Que o amor de Deus esteja todos os dias no seu horário do café da manhã. Ramanás, mesmo que seja um pãozinho sem manteiga. Twitter fácil, que o amor de Deus esteja todos os dias. Às vezes você que come uma marmita, uma quentinha na hora do trabalho. Já não tem carne fácil, às vezes não tem nem mistura. Mas que Deus possa trazer o amor dele. Que amigos ao redor sejam amigos de verdade. No seu horário de janta, do café da tarde, a mesma coisa. Que não falte a presença de Deus. E fuja. Fuja de ambiente que pessoas querem só ostentar, mostrar que come bem, que vive bem, mas ali não há amor, ali há ódio. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Não é vergonha você ter uma vida simples, mas uma vida farta. Porque a prosperidade significa essa ausência de necessidades. Se você tem Deus na sua vida, uma família que te ama, uma esposa que te ama, filhos que te amam, amigos que te amam, e você não tem no seu coração arrogância, inveja, ciúme, porfia, não tem coisas que te impedem de chegar até a Deus, você é mais que vencedor. E se você não está nesse patamar espiritual, buscando a intimidade, eu te convido, ainda há tempo. Só lembrar da cruz. Ele já pagou o preço. Que todos os dias ele quer melhorar a sua vida através da palavra dele. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele conhece o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Amém? Ótimo dia para você e vamos que vamos. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Pede que, se caso puder, compartilhe, deixe o like e se inscreva para que mais pessoas possam usufruir, degustar dessas lindas mensagens que não vêm de mim, mas vêm de Deus. E se você também, que tem um chamado de Deus e quer participar do projeto, mande uma mensagem no PV. Talvez você tenha uma mensagem, talvez você tenha pensado em pregar,
Às vezes falta oportunidade. Aqui o projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus não tem dono, não. Humanamente falando, não. O dono dele é Jesus Cristo. Amém? Desde quando a mensagem seja amor, perdão, igualdade, renúncia e salvação, você também é bem-vindo para poder trazer uma mensagem aqui. Carlinho, o missionário Carlinho, te convida. Se você tendo algo de Deus, fique à vontade, chama no PV. Nós podemos estar com você também, trazendo uma mensagem para a minha vida, para nossas vidas. Em nome de Jesus.